Sábado passado eu recebi a notícia que havia morrido Marco Maciel. Eu nunca vi o Marco Maciel, nunca vi de perto. Ele teve aqui em Teresina, o Gerson Rezende publicou no Facebook uma foto em que ele aparece ao lado do Hugo Napoleão, do João Castelo, que foi governador do Maranhão. E eu perguntei, Gerson, descreva a solenidade. Ele disse, foi na frente do Karnak quando Lucídio Portela foi governador. Foi a descrição que o Gerson fez. Eu queria saber o que era o evento e tal. Mas eu acredito que naquela época ele era governador de Pernambuco. Deve ter sido 80, 81 por aí, porque o Lucídio Portela foi de 78 até 82. Em 82 assumiu o primeiro governador eleito, Hugo Napoleão, depois do período militar, né? Então eu nunca vi o Marco Maciel. Tinha um amigo meu que era professor de inglês aqui. Ele viajou no avião que o Marco Maciel ia junto. Ele ficou tão impressionado com a figura, a aura de um homem educado, de um homem correto, acolhedor, franco, que ele me disse, João, eu fiquei impressionado com a humanidade do homem. E eles trocaram endereços durante o voo, né? Já o Marco Maciel, senador e tal. E quando ele chegou em casa, 3 dias depois, tinha lá uma carta do Marco Maciel com um livro e a dedicatória. Para você, um abraço do Marco. Ele me mostrou na época. Eu sempre tive assim no Marco Maciel uma pessoa que eu queria imitar. Amável, sério. O Raimundo Campos, produtor de discos lá em Recife, inclusive produziu um trabalho meu com o Hermeto Pascoal, que ganhou o Grammy esse disco. Faz parte do disco, cantando a música O Ovo. Tinha uma galinha que põe 100 ovos por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. Tem uma galinha que põe 100 ovos por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. Eu tenho uma galinha que põe 100 ovos por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. Tem uma galinha que põe 100 ovos por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. No meu que... Essa produção foi em 1998 e só foi lançado em 2018, 20 anos depois. Vai ver se tá baixo aqui. É legal. Tem uma galinha que... Não, canta você pra ver. Tem uma galinha que põe 100 ovos por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. Tem uma galinha que põe 100 ovos por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas. Aí? Não, quero ver a cara grave. Ganhou o Grammy. O Hermeto Pascoal, produtor dele, me ligou, João, ganhamos o Grammy. E eu participei em 2 faixas desse disco. O Raimundo Campos tinha me dito, olha, o Marco Maciel é um homem muito sério. Eu digo, ele é muito católico, né? Ele disse, não é por isso não. O Raimundo Campos é iconoclasta, não é por isso não, é porque... Aí ele me dizia as coisas que o Marco Maciel dizia. Por exemplo, quando falavam de alguém, ele dizia, não vamos fulanizar, não vamos dar nome, para não ofender. Às vezes, quando tinha uma coisa assim, que você tem que ser humilde diante daquela realidade, ele dizia, isso aí é o que nós chamamos Vossa Excelência, o fato. O Gustavo Krause, que é um homem inteligentíssimo e de uma sensibilidade enorme, era amigo do Luiz Bandeira, aquele grande compositor. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo... Bandeira era produtor do Gonzaga. Uma vez eu fui na casa do Bandeira, na Torre, ou era Torre ou era Madalena. Ele tinha um filho especial chamado Fernando, conhecia a esposa dele. E o Luiz Bandeira me disse, olha, eu sou muito amigo do Gustavo Krause. O Gustavo Krause é poeta, um poeta na política. Ele disse de Marco Maciel, foi a pessoa menos imperfeita que eu conheci. Veja que ele não diz a pessoa mais perfeita, ele diz a pessoa menos imperfeita. E o Edmilson Caminha, de Brasília, no dia da morte do Marco Maciel, Edmilson Caminha trabalhou no Senado, na Câmara de Deputados, como redator dos discursos, assessor parlamentar. Ele conviveu com eles. Ele diz, Marco Maciel era um príncipe da Renascença, um nobre florentino pela grandeza humana,
pela retidão do caráter, pelo brilho da inteligência. Honrou o Brasil e deu dignidade ao povo brasileiro. É agora meu ilustre, saudoso confrade na Academia Brasileira de Letras, que descansa em paz. E eu, em nome de Pernambuco, do sertão nordestino, eu peço a Deus que o envolva em misericórdia. A ele e a nós, quando chegar a nossa hora, que não sabemos quando é. Louvado seja Deus, abençoada canção. Louvado seja o homem que dá água pro sertão. A noite nos barcantes, ano 80, Maciel num tempo escasso, prevendo a seca cruenta, na cidade de Salgueiro, promoveu o lançamento para o engrandecimento do homem sua mensagem. Lançou o projeto Asa Branca para a salvação da estiagem. Louvado seja Deus, abençoada canção. Louvado seja o homem que dá água pro sertão. Parabéns, sertão e agreste, pela graça que hoje alcança. Com a cor da esperança toda a região se veste. Tantas obras preventivas por eles realizadas, açudes, barragens, estradas, salvando as águas do rio pela perenização. Louvado seja Deus, abençoada canção. Louvado seja o homem que dá água pro sertão. Quando perguntavam a Luiz Gonzaga em quem ele votava, ele respondia: voto em quem Marco Maciel mandar. Vaqueiro não tem voto, o voto é do patrão. Marco Antônio Maciel, Pernambuco e Nordeste agradece. Belo, você escreveu uma obra sobre a educação no Piauí. Sim. Uma obra até muito importante e que nunca foi publicada, que nós esperamos que seja. E uma contribuição até um pouco curiosa de uma pessoa que veio de fora. E como foi que... Por que essa preocupação em pesquisar a educação, assim, sucintamente? Bom, isso foi do primeiro respeito que eu fui forçado a sentir pelo Piauí. Esta obra a que eu me refiro nessa entrevista gravada em 2002 só foi lançada agora. Um esforço conjunto do professor Fenelon Rocha, do curso de comunicação da Universidade Federal do Piauí, e o reitor, o atual reitor, o professor Gildásio. Eles publicaram finalmente a grande obra do Belo, que é uma referência bibliográfica importante sobre a educação do Piauí. Talvez seja o documento mais importante para consulta sobre esse tema. A Universidade Federal do Piauí está completando 50 anos. É um oásis. É um oásis de sabedoria, de beleza, bosques, bons prédios, boa aparelhagem, uma biblioteca monumental, a Biblioteca Carlos Castelo Branco, e a instituição começa a voltar, a rever a sua história, a história das suas origens, que começou em núcleos como a Faculdade de Direito, na Praça do Frei Pisa, ali, a Praça do Colégio de Mortes, Avelino, né, onde tem hoje a Biblioteca Pública, e da Faculdade de Filosofia, criada pelo bispo Dom Avelar Brandão Vilela. Veja o que diz, por exemplo, o próprio professor Fenelon sobre a luta para editar, publicar este livro. O livro é esse daqui, né? E eu tenho o maior prazer de apresentá-lo, porque é um livro
que a própria história da publicação dá uma outra história, né? Dá um outro livro. Porque é um livro que foi escrito há 40 anos, muita gente se empenhava para que ele se transformasse numa publicação física. Eu cito particularmente 3 pessoas, o João Cláudio Moreno, o Zósimo Tavares e o Cláudio Barros, empenhadíssimos. Esse livro já era fonte de pesquisa dos nossos professores, dos nossos pesquisadores, mesmo não tendo sido publicado ainda, mas era do conhecimento geral. Então, a administração anterior deu um passo importante, que foi digitalizar todo o livro. Nós, quando chegamos aqui em dezembro, nós encontramos esse livro esperando para ser parido, vamos dizer assim. E o reitor Gildásio Guedes disse, eu quero publicado. E eu tomei a frente dessa fase final e conseguimos publicar no início de março. Nós tornamos um produto público. E aí aqui está o livro, um livro que resgata toda a história da educação no Piauí, toda a fase de constituição da nossa estrutura educacional, ensino fundamental, desde lá das catequeses, das primeiras letras para índios, até desaguar na criação da Universidade Federal do Piauí. O Luiz Belo, nesse livro, ele repassa os primeiros 10 anos da universidade. Veja bem, nós estamos comemorando agora 50 anos. Então, esse livro estava esperando para ser publicado há 40 anos. Com detalhe, esse livro é produzido dentro de um concurso que falaria da história da educação e da história da própria UFP. E o Belo ganhou o concurso, mas nunca foi publicado, que era um dos prêmios, era a publicação. Agora, o Ricardo Guedes conseguiu fazer com que esse projeto, que lá de 40 anos atrás, se tornasse realidade. E aqui temos o livro. É um livro robusto, é um livro... Eu estava conversando com o reitor antes de ontem, ele disse, Fenelon, acabei de ler o livro por inteiro, né, que ele tinha feito uma leitura rápida e agora fez uma leitura mais detalhada. Ele disse, o Belo já trazia várias sugestões de futuro para o trabalho da universidade. Ele disse, como se perdeu tempo. Então, esse livro está sendo colocado agora, não só para que os piauienses possam olhar para o seu passado, mas também para o seu futuro. Então, é um livro de extrema importância, de extrema relevância, e eu fico feliz de ser parte desse processo, desse parto tão longo, um parto, né, uma gestação de 40 anos. Eu, o jornalista Zósimo Tavares, o jornalista Cláudio Barros, nós 3 prometemos a nós mesmos e ao grande jornalista Luiz Belo que essa obra seria publicada. Mas demorou. O trabalho dele foi na década de 70. E aí, tanto tempo depois, finalmente a obra veio à tona. Eu acredito que sairão muitas edições. Nessa primeira edição, faltou na feição gráfica uma biografia do Belo, apresentando uma fotografia dele, dizendo, olha, Luiz Belo, é isso, foi isso. Por isso eu resolvi colocar no programa João Cláudio Moreno em Casa uma contextualização. Vamos rever a entrevista com a biografia do Belo, que eu gravei em 2002, na sua casa, sua residência, no bairro Acarape, um dos bairros mais elegantes de Teresina. O carioca Luiz Pinto de Albuquerque Belo, acostumado ao ritmo frenético das redações dos grandes jornais e favorecido pela frequência com que circulava nas rodas dos grandes profissionais da escrita, nunca imaginou morar no Piauí, estado que ele praticamente ignorava. Depois de uma trajetória brilhante como redator de um jornal, Última Hora e O Globo, aquela época o sonho de consumo de qualquer repórter setorista, Belo aportou em Teresina, fugindo das perseguições promovidas pela ditadura militar, a quem havia cutucado com vara curta em seus artigos quase panfletários. Seu projeto era somente passar pela cidade naquela época pequena e acanhada, começando a transformar-se às custas do milagre brasileiro. Era a época do otimismo e do progresso exaltados pelo então governador Alberto Tavares Silva e da febre nacionalista nos meios de comunicação. A cidade precisava de experiência técnico-profissional importada de várias partes do país, e ela veio sobretudo de Fortaleza, a capital vizinha mais adiantada.
No entanto, muitos profissionais experientes e consagrados de todas as áreas do conhecimento continuaram a vir de outros estados para encampar o projeto de modernização do Piauí. O escritor e jornalista Luiz Belo, também ex-militar, já com quase 50 anos de idade, estava entre eles, mesmo que involuntariamente. Teresina era apenas um caminho mais escondido e insuspeito para chegar a um país da América Latina que fizesse fronteira com o nosso norte. A carência da terra, seu gosto pelos desafios e principalmente o tipo humano da cidade armaram uma armadilha meio inevitável e Belo, apaixonado por gente, tornou-se o escrivinhador quase oficial da cidade. Trabalhou na redação de quase todos os jornais daquela época até os dias de hoje, mas sua presença mais constante foi na redação de O Dia, que nos anos 70 alcançou o auge de sua performance editorial e comercial. Trabalhou em órgãos públicos como a Fundação Centro de Pesquisa Econômica Sociais do Piauí, CEPRO, e Serviço Social do Estado, SERSE. Foi assessor de comunicação da LBA, Legião Brasileira de Assistência, fez roteiros, discursos de políticos, ensaios de natureza social, escreveu uma pesquisa histórica antológica sobre a educação no Piauí, foi 2 vezes presidente do Sindicato dos Jornalistas em momentos decisivos para a categoria, escreveu um romance, pratica poesia, prepara um livro sobre aspectos sociais e culturais do Piauí e continua, embora que à distância, colaborando com a imprensa, que é, indubitavelmente, a sua maior paixão. Belo, além das mulheres, qual é a sua grande paixão? É o jornalismo? É a literatura? Bom, eu posso dizer que essa pergunta me surpreende. Eu pensava aqui em fazer uma apreciação rápida da minha vida profissional. Você está me falando em busca de minha paixão na vida. Eu já tive várias paixões, inclusive femininas, de mulher mesmo. Mas a minha grande paixão na vida foi o jornalismo mesmo, desde o princípio. O pessoal queria que eu fosse militar. Eu prestei um exame para preparatório de cadetes de Porto Alegre, passei, cheguei em casa e disse que tinha sido reprovado. O que eu queria ser era escritor. E ser escritor tinha que começar como todos. Os escritores começavam assim, se formavam em direito, e depois iam trabalhar nos jornais, escrevendo um artigo, fazendo seu nome. Esse era o processo. Isso foi antes, muito antes de surgir a primeira escola de jornalismo, que precedeu essas atuais escolas de comunicação. Mas a sua paixão pelo jornalismo é o jornalismo político? Não, o jornalismo de um modo geral. O jornalismo de Hollywood, sabe? Os americanos chamam jornalismo de Hollywood aquele tipo de jornalismo que pretende ser perfeito. Viu? Eles sabem que o jornalista não pode ser perfeito. Eu vi uns conselhos... Perfeito como objetivo? O mito da objetividade? Perfeito do ponto de vista moral. Ah, da ética. Eles acham que você tem que fazer certas concessões. Mas não dizem isso claramente, nunca disseram claramente. Simplesmente, quando o cara começa a querer ser muito direito, ele chama, ele quer fazer jornalismo de Hollywood. Pois bem, isso os americanos, eu trabalhei 6 anos com os americanos no mesmo andar, aprendi muito com eles, jornalistas americanos. Bem, então essa era a minha postura, era o jornalismo de Hollywood. Eu via, por exemplo, numa cerimônia, um jornalista lá deles fazia um discurso bonito, e eu me preparava para, numa ocasião qualquer, fazer um discurso bonito. Só que aqueles lá eram veteranos, eram atores. E eu ainda não era nem um veterano, nem Bom, comecei por isso. E muito tarde eu me convenci de que o jornalismo, nem ao menos, é uma profissão. O jornalismo é uma atividade subalterna. E digo isso com autoridade, sabe de quem? De um piauiense aqui, que foi um grande jornalista brasileiro, o Castelinho. Ele dizia isso? O Castelinho disse isso numa entrevista ao Pasquim. Disse uma coisa que eu ainda não havia formulado, mas já havia sentido. Mas quando entrou para a academia, disse assim, hoje a academia acolheu um repórter. Ele podia ter dito que era um escritor, que era um ensaísta, quer dizer, que ele valorizou a profissão de repórter. É isso todo mundo faz, entendeu? Mas no íntimo e no fim da vida, o conselho que eu dou hoje aos moços que me procuram aí da faculdade é esse.
jornalismo não é profissão, jornalismo é bico. Você usa esse bico para conquistar alguma coisa e depois serve como bico o resto da sua vida. Porque os jornais também, durante muito tempo, foram só instrumento também de mera pressão, não? De grupos, de governos. Não, os jornais são isso. Os jornais são aquilo que o Castelinho disse, uma atividade subalterna. O jornal depende sempre de alguém. Ele nunca é ele mesmo. Alguém disse, uma vez, não sei quem foi, que os intelectuais são as prostitutas dos políticos, dos poderosos. E você concorda com isso? O que você acha disso? Eu não sei, eu nunca vi isso formulado dessa maneira. O Vinícius de Moraes me disse uma vez, e depois ele escreveu isso muitas vezes, que os intelectuais, e principalmente os poetas, são jograis da burguesia. Era isso. Jograis da burguesia. Quem é que sustenta aquilo que é ditado? A burguesia que eles chamam hoje, essa palavra está fora de moda, mas todo mundo entende o que eu estou dizendo, e foi o Vinícius que disse. Eu estou aqui falando em nome de pessoas muito acatadas. Mas os jornais, o jornalista, o jornalismo, principalmente numa democracia, quer dizer, e também quando esse Estado de Direito é ameaçado, quer dizer, tem uma função importantíssima, não? Alertar a opinião pública, entreter, enfim, hoje nós estamos vendo num jornalismo muito criticado. As pessoas estão dizendo que nós estamos vivendo uma época chapa branca, que nem na época da ditadura foi assim, quer dizer. Essa é uma formulação muito interessante, porque na época da ditadura nós chamamos o jornalista do serviço público de jornalista chapa branca. Uma vez tinha um general aqui em Teresina, conversando com ele, o genro dele era assessor de imprensa, não sei quem. Ele então se orgulhava de duas coisas. Primeiro, dizia que ele escrevia muito bem. Não posso desmentir nem confirmar, porque eu nunca vi nada escrito por ele, mas era um homem muito inteligente e bem educado. E ele se orgulhava de ter um genro que tinha as mesmas inclinações literárias que ele tinha. E eu perguntei o que era, ele disse que era jornalista, eu disse, onde é que ele trabalha? Ele disse, ele trabalha na repartição tal. Eu disse, é um chapa branca? Ele não gostou. Sem saber o que era, isso não é como nós chamamos o jornalista do serviço público. E expliquei a ele, os carros que trabalham para o serviço público não tem uma chapa branca? Pois é, o jornalista que trabalha, nós chamamos assim. Mas até pode se escrever bem. O que ele era? O que é escrever bem? Bom, quando eu comecei a me preparar pessoalmente para trabalhar em jornal, escrever bem era escrever como o Antônio Torres. Antônio Torres, um grande jornalista do tempo do Império, acho. Do século XIX, por aí. E ele era um sujeito de extrema agressividade, mas escrevia muito bem. Ele era um estilista, sabe? Então eu queria escrever com ele. E até hoje eu conservo o pastiche. Fiz o pastiche no Antônio Torres e até hoje, quando eu quero ser agressivo... Quer dizer, esse é que eu escrevo bem? Era, antigamente escrever bem. E esse negócio de jornalismo e oposição? Eu quero continuar nessa coisa que é importante para os estudantes saber o que é escrever bem. Então, depois, para mim, no fim, era, quer dizer, um pouco mais adiante, né, era escrever bonitinho. Uma coisa que também os meus mestres americanos ridicularizam, sabe? Beautiful writing, eles acham ridículo o jornalismo, entendeu? Então, eu aprendi isso, na faculdade já se desvendou essas coisas com um livro de um americano chamado desculpe o Francis. A Balsira tem um exemplar desse livro aqui. O nome do livro, por exemplo, você lembra? Era em inglês. Depois ele foi traduzido. Nós o traduzimos na faculdade e fizemos, não tinha nem xerox naquele tempo, fizemos o mimeógrafo. E com aquilo ensinamos até os professores de jornalismo, aprendemos com o jornalismo americano. Tudo que o brasileiro sabe de publicidade veio da América. E tudo que ele sabe de teoria de jornalismo e de comunicação também veio de lá. A partir do nosso primeiro curso na Faculdade de Filosofia. Mas tem também a escola de Frankfurt, né? Não sei disso, não. Não, as teorias não tenho, americanas. E... Não tenho nem informação para dar sobre a escola de Frankfurt. Depois que começaram a bombardear a gente, já depois da faculdade, com teorias da comunicação, você vê, eu tenho livros ali que estão meio gastos,
eu perdi tempo com isso. Aquilo é mais a questão de bom senso. E acho que eu respondi a sua pergunta. Mas quem escreve bem hoje? Bom, Sebastião Neri escreve bem? eu não conheço Sebastião Neri. Nos textos Escrever dele? bem ainda é um negócio, o estilo do velho Antônio Torres. Mas muitas mudanças. Isso, no Piauí. No Piauí, deixa eu ver se eu me lembro. Escrevia-se muito mal, escrevia-se bem. Não, quando eu cheguei aqui, escrevia muito mal. Foi, quem mudou isso, desculpe eu dizer, fui eu mesmo. Quando eu era presidente do sindicato Eu sei disso. Junto com Camilo Filho, Lucínio Portela e o padre McDowell da PUC do Rio, Sim. juntamos essa gente toda e fizemos aqui por 6 meses como professor da PUC, só para jornalistas profissionais. Todos os professores que vieram eram mestrados no estrangeiro, não tinha um que não fosse. O último que veio até um fotógrafo para ensinar fotografia, estava chegando dos Estados Unidos de um curso, um mestrado que ele tinha feito lá. Esse curso de que ninguém fala, porque as coisas passam e a gente vai esquecendo mesmo. Esse curso mudou o jornalismo daqui em uma semana. Em uma semana o papo daqueles professores, os 2 primeiros que chegaram, Maurício Azedo e Idaló. Depois vieram um pouco de teoria e tal, mas tudo muito objetivo. Esse curso mudou o jornalismo daqui há muito tempo. E um dia o Chaves, do Jornal do Piauí. O Genésio? Não. Não, o Chaves. O Jornal do Piauí, o dono do... Ah, sim, o primeiro. Um dia ele escreveu lá no jornal dele que só tinha comunista, que os professores eram todos comunistas. E depois ele disse lá, não sei quem, que eu era um velho ordinário. O Moisés soube disso, aliás, o Moisés não, esse deputado que é a segunda pessoa do Alberto Silva, o Henrique? Não, eu não sei quem é. Ex-deputado. Tomás Teixeira. Tomás Teixeira. Tomás Teixeira, que não vou dizer que ele seja moleque, não é isso, não é um sujeito muito brincalhão. Ele chegou lá no curso e disse que o Vieira Chaves tinha dito que eu era um velho ordinário. Eu não gostei do Senado, um dia encontrei isso foi há mais de 20 anos, eu ainda era forte. Bonitinho, mas ordinário. Eu encontrei com ele no posto de gasolina e perguntei, você disse isso? Se ele dissesse que sim, eu enfiava na mão. Mas ele disse, não disse nada disso. E aí eu ficou nisso também, tinha 2 velhos brigando na rua, é muito feio. Eu queria saber uma coisa de você, Belo. Você falou, você tem uma experiência em escrever, porque foram anos nas redações, pratica literatura, embora que de uma forma muito bissexta, e se interessou pela pesquisa, pela historiografia. Como é que foi seu começo com os livros? Com o Vinícius? Com os livros. Com os livros? Bom, eu comecei, outro dia eu vi o Lê do Ivo, há pouco tempo eu vi o Lê do Ivo numa entrevista, dizer que a primeira literatura dele foi a coleção Terra Mariar. Você já ouviu falar nessa coleção? Era uma coleção com 100 livros de aventuras, tudo livros estrangeiros. Lançaram, inclusive, o Tarzan, o Fim das Selvas, do Edgar Rice Burroughs. A primeira coisa da gente era aprender a dizer o nome do autor, a gente dizia Berrugas, e numa cidade onde ninguém falava inglês. Então, essa foi a minha primeira literatura. Era toda ela bem traduzida, eu suponho, e bem escrita. Livros de aventuras, e ali eu peguei o gosto pela leitura. Gosto eu sempre tivera, eu gostava de ler o que aparecia, eu lia. Tico-Tico, a primeira coisa que eu li foi a expressão que calor, um tico-tico. Mas voltando lá para... Você sabe que você me deu um livro que mudou minha vida, né? Qual foi isso? O Kama Sutra. Eu queria continuar aqui no nosso profissional. Você sabe que o Gustavo Flaubert dizia que mais quer o homem se ele tem uma biblioteca que dá para um jardim? Então, como é? Que mais quer um homem se ele tem uma biblioteca que dá para um jardim? Bom,
É mais ou menos o que acontece aqui comigo, né? O Monteiro Lobato dizia, de vez em quando ele dizia certas coisas que ficaram para sempre comigo. Que livro que deixa uma palavra já deixa alguma coisa. Então, sempre que pude, eu perdi muitas horas, quer dizer, apliquei muitas horas estudando na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. E ali aprendi muita coisa. Inclusive, eu manjo um pouco de filosofia, que aprendi sozinho lá na coisa. Quando eu cheguei na faculdade de filosofia, tinha um currículo de filosofia muito reduzido, só para dizer que tinha. Então eu aprendi os pré-socráticos, aquelas coisas todas. Mas o que eu sei mesmo, que ainda tem alguma consistência, eu aprendi lá na Biblioteca Nacional, onde eu ia depois do trabalho, quando o jornalismo permitia. Depois não permitia nada. Antigamente, passei muito tempo trabalhando 16 horas por dia. Essa é a tua concepção filosófica a respeito do homem? Você acredita na transcendência? Não, eu vou lhe dizer duas coisas que eu penso. Uma eu aprendi com o Kant, outra eu aprendi com um físico chamado Freeman Dyson. De tudo que eu li de filosofia até hoje, e que me trouxe reflexões muito importantes, o que mais me impressionou, como coisa decisiva para você acreditar durante toda a sua vida, foi o texto do Kant, no meu Kant, né? Que se diz o seguinte: duas coisas me causam admiração. Eu já li traduzir até ele aqui, esse texto. Então ele diz: o céu estrelado sobre a minha cabeça e um sentimento moral em mim. A gente já sabe, nascendo, nós sabemos nascendo o que é certo e o que é errado. Você falou de Deus, Belo, eu queria muito ouvir sua opinião agora a respeito do homem. Sim. Você acredita que tem que haver... Agora, e no humanismo? E no homem? A sua opinião? Bom, eu já acreditei muito no homem. Me impressionei muito com aquelas teorias do século XIX, humanistas, que o homem, acima de tudo, mais ou menos isso era o que pleiteavam. Antes de dizer que a razão era a força que movia o universo, a razão. Talvez seja. Agora, eu fico pensando que o homem não consegue ser aprovado nem por ele mesmo. Ele é um... Me lembro de uma piada do Pasquim, dois anjos querendo dizer a Deus que, olha, aquela invenção sua, eles queriam dizer que não deu certo, mas não tinham coragem de dizer. Foi um fracasso. Não deu certo, não. Bom, o que acontece é o seguinte, é que o homem, ele nunca fica parado, ele vai sempre para diante. A humanidade não anda para trás. E aquilo que hoje você está berberando no homem, ele talvez já tenha superado. E se nós não superamos barbaridades como essa, de matar seres sensíveis, seres vivos sensíveis, como o boi, a quem o Piauí tanto deve. Isso porque o homem precisa comer. Não podíamos ser herbívoros. Há os herbívoros entre nós, né? Existe essa corrente, diga. Mas as plantas também não são seres vivos. É uma coisa curiosa, a gente acaba não tendo um argumento sério nem para acusar, nem para defender o ser homem. Mas você acredita que esse humanismo está num período de decadência, de falência? Eu acho que todos os princípios sérios que a humanidade defendeu nos últimos 2000 anos estão sendo derrubados. Decadência, né? Aqueles do cristianismo... É um processo já longo, né? Gradativo. Eu aprendi com o Tony. Então nós estamos indo para a barbárie, então? Não sei, porque a barbárie era o que tinha antes e a humanidade não repete. O que vem antes da barbárie, não sei. Bom, voltando aqui a... Essa questão do humanismo falido, né? Da decadência do pensamento, comportamento humano.
Porque estão acontecendo barbaridades que nunca houve. Eu me lembro que quando o Pasquim desencadeou aquela campanha destrutiva dos princípios hipócritas, e que a juventude toda, seguindo uma onda da América, adotou, quando o Pasquim fez aquilo, muita gente que reverberava um nome feio como uma coisa horrível, podia não dizer nome feio, mas acabou aceitando. E coisas assim que a sociedade adotou como norma, e era na verdade um grande exagero. Já tinha passado a época de se criar problemas por causa daquilo. Eu vou mudar de assunto, eu quero que você seja bem sincero. Piauí. Quando você chegou aqui, como é que foi o impacto? Bom, eu cheguei no Piauí de passagem. Eu não pretendia ficar aqui. Eu estava vivendo uma situação muito difícil, porque eu tinha provocado a ditadura. E a ditadura andava à minha procura. Foi assim que eu vim parar aqui no Piauí. Mas não fiquei. Andei daqui para Perimetral, daqui para Amapá, daqui para Cachoeira Porteira, daqui para Iquitos. Eu pretendia passar para o Peru, mas olhei o comandante do navio, que já desconfiava mais ou menos qual era a minha situação, jogava xadrez comigo, falava espanhol. Ele olhou lá embaixo, navio holandês que viaja pelo Manaus há muitos anos, ele sabia que aquilo era polícia. Então me disse, eu ia desembarcar, ele disse, não salga, não saia, porque aquilo lá tinha mais policial brasileiro do que peruano lá embaixo. Aí eu voltei. E andei nessa aí uns 2 anos e voltei aqui para buscar os documentos que eu tinha deixado com o carioca aqui. Porque se eu fosse preso, a primeira coisa que eles fazem é se apropriar dos documentos. E do Amapá eu trouxe um Fuscão 71, que foi o meu primeiro carro aqui. Para subir para cá, vim no outro. E nessa questão, então, eu acabei, por causa disso, fiquei mais tempo aqui. Aí resolvi experimentar os jornais daqui, comecei a trabalhar aqui e não saí mais. O seu primeiro jornal foi o Jornal Dia? Foi. Trabalhar com Otávio Miranda? Foi. E a experiência na última hora? Bom, a última hora foi uma coisa bacana que aconteceu na minha vida. Eu trabalhava nos associados, eu já tinha começado a fazer meu cursionarismo lá na faculdade. Trabalhava com um dos melhores pessoas, um dos melhores profissionais que eu conheci na minha vida. Samuel Vai? Não, antes dele. Antes dele. Um rapaz chamado Luiz Gonzaga Mendes Costa. Era aqui do Piauí. Ele escrevia uma crônica por dia na seção policial do O Jornal. Era de Teresina, é? Era meu chefe. E ele escrevia muito bem. Foi o único sujeito que eu conheci fazer crônicas quase literárias todo dia em cima de assuntos policiais. Eu vi vários tentarem isso. Antônio Maria tentou isso, e mais uns 2 ou 3. Joel Silveira tentou isso, não deu. Ele fazia aquilo todo dia. E depois ele saiu dali. Eu levei ele para o Jornal. Eu fui levado para o jornal pelo diretor do O Jornal, que trabalhava nos associados. Para onde você foi depois? Foi lá e me convidou. Eu cheguei lá e a primeira coisa que me aconteceu na última hora foi receber dinheiro. Fazia 1 mês que eu trabalhava lá e não sabia. Então, o Malta, que era esse diretor, tinha esquecido o Luiz Costa, que era uma pessoa muito benquista por todos nós. E eu disse, e o Luiz Costa não vai trazer? Ele disse, vai buscar, vai correndo. Ele falava assim. Eu saí daqui, fui lá, disse, larga isso aí, vem cá. Levei ele e ele passou a trabalhar na última hora. O Samuel, eu nem conhecia ele. O Luiz era um cara muito modesto, sabe? Sim. Bom, aí inventaram para ele o dia do presidente. Então ele passou a fazer, e fez até o último dia, a morte do Getúlio Vargas. 54. Ficou muito
muito abalado com tudo aquilo, porque ele era muito sentimental. E começou a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito, não sabia fazer, nem tinha saúde para fazer. Começou a beber, estava com dificuldades, né? Bebia cachaça, acabou morrendo. No dia que mataram, no dia que o Getúlio se suicidou, você estava no Rio, naquela... Estava. E foi assim uma coisa que comoveu não só o povo, como toda a imprensa, quer dizer, como é que foi o choque naquele dia? Foi um troço terrível. Foi. O povo meteu medo. Mas aí eu já estava no Globo, lá no Lago da Carioca, entendeu? E eu recebi a notícia do suicídio de Getúlio, o primeiro na redação. O repórter lá do Catete, chamado Roberto Ponce, passou para mim o telefone e imediatamente fez silêncio na redação do Globo. Povo na rua, invadiu as oficinas, os operários resistiram e tiraram eles de lá com aquelas bananas de chumbo. Carlos Lacerda podia ser linchado, né? Não, mas eles aí viraram 2 caminhonetes novinhas do Globo, foi distribuição de jornais, tocaram fogo. E aquilo foi assim. Depois eu fui pro Catete, no dia do enterro, entrei lá, o Catete estava vazio, não tinha ninguém. E nem deram por mim, se soubessem que eu era um repórter do Globo, podiam ter feito alguma hostilidade. Mas estava lá a dona Darcy, só o pessoal da família, o resto não estava lá. Então eu vi quando fecharam o caixão o brigadeiro Nero Moura, que era ministro da Aeronáutica, a dona Darcy, e esqueço... Benjamin, irmão dele? Não estava. A filha? Também não estava. Entendeu? Eles parecem que tinham ido já para o aeroporto esperar. Então uma terceira pessoa, fecharam o caixão. E eu, dali mesmo, passei esses detalhes todos que ninguém tinha para o Globo. E depois então andei correndo pela rua e o povo precisou de um exército para segurar. Você tinha uma simpatia, o denistas? Eu era o denista. É? Era. Gostava do Lacerda? E essa era a lacerdista. Eu admirava mais o jornalista do que o político. Um literato, né? Ele era um sujeito que tinha o pastiche do velho... Antônio Torres. Antônio Torres. O Lacerda escreveu um livro que eu acho que é uma peça na literatura chamada A Casa do Meu Avô. Né? Que é uma beleza. E depois um depoimento que transformaram em livro. Bom, agora eu vou te dizer uma coisa. Eu talvez tenha sido a única pessoa nesse mundo que escreveu um troço e o Lacerda assinou. É? Eu. Como foi? É o seguinte, eles lançaram quando lançou lá um troço chamado o Preto no Branco. Preto no Branco. Era uma publicação, um tabloide, não sei o que, contando não sei bem o que lá. Era uma história transavidenista. Então precisava que escrevesse um artigo de lançamento, um editorial, afinal. E o Robert Marinho pediu ao Lacerda que escrevesse esse Preto no Branco. Porque ele tinha escrito já uma vez um artigo chamado Preto no Branco, não sei onde. Só que o Lacerda não queria assinar. Já tinha levado o tiro no pé, não estava querendo encrenca, não queria. Aí o Roberto Marinho me disse, escreve. Eu escrevi, eu não era editorialista nem nada, mas escrevi. Fiz o pastiche do próprio Lacerda, entendeu? E fui lá para a casa do Lacerda, onde ele estava, com o pé no gesso, o pé em cima da cadeira. Ele leu para ele assinar. O Roberto pensou, ele disse, não, está escrito, você só tem que ler e assinar. Ele disse, assinou e disse, muito bem, mestre, para mim. Sabia disso? Eu não sabia. Uma coisa curiosa na minha vida. Tem muita coisa aí que a gente não sabe, não? Pois é. Memórias e lembranças são coisas importantes. Mas depois isso aí destruiu uma admiração que eu tinha e que eu admirava muito. Eu admiro 2 pessoas no jornalismo de maneira incondicional. Roberto Marinho, de quem já falei muito mal, mas não, sempre admirei como um sujeito firme, esse sujeito tem uma extraordinária força de caráter. Um liberal, né? É. Desde o princípio. Não, liberal não sei. Ele pode ter outros defeitos. Agora, ele é um sujeito
que você precisa respeitar, porque ele se impõe. Ele impõe respeito, ele não precisa gritar, ele não precisa maltratar. Agora, ele nunca atrasou um pagamento de ninguém no jornal. Agora, isso que é um bom patrão, é? Grande, grande. Não, eu fui empregado dele também. Sempre me tratou, eu escrevia. Foi o melhor patrão que eu tive na vida. Pena que foi tão breve. Sim, você é engraçado, é isso aí. Bom, você não está mais lá? Não, saí da Globo. Bom, e o outro era o Samuel. Eu fui para lá, sim, convidado pelo Malta. E lá me enrolei, o que eu já era, um grande repórter policial. Eu já era mesmo, eu trabalhava com muito entusiasmo, né? Dava furo espetacular no tal de Globo, que tinha um chefe de reportagem famoso, tal de Pinheiro. E assim, eu tive esse contato muito entusiasmado com a Última Hora, que foi um jornal que nasceu cheio de dinheiro e que levou para lá o que havia de melhor no jornalismo carioca, com algumas exceções de sujeitos que, como o Milo Fernandes, que não quis ir, que ganhava. Nesse tempo o Samuel não era casado com a Danusa ainda, não? Não, a Danusa não. Um pouco depois. Depois? Foi nesse tempo que ele... Começou o namoro? É. E ela ia lá na redação? E ela ia lá na redação? Não. Não? Não, porque em seguida veio a debacle. Ela era Miss Elegante Bambu. Uma mulher muito bonita, entendeu? E o Samuel era um sujeito elegante, não era metido a namorador, não. Ele era assim, monógamo. Ele casou-se a primeira vez, aliás, namorou. Quer dizer, era ele e Adão, né? Os dois monógamos da face da terra. Talvez. Adão porque queria salvar o resto das costelas, né? Não, o negócio do Samuel era jornalismo mesmo. E assim ele se rebelou e ele se realizou. A primeira namorada dele, que eu saiba, foi uma moça que eu não conheci, brasileira e cristã. A mãe dele fez uma opção enorme. Então ele acabou casando com uma judia muito linda, de cabelos pretos, parecida com aquela japonesinha que você viu ali. E que ele dava muita ausência à Bluma, sabe? Sim. Então acabou se separando da Bluma. Com a Danusa também, foi mais ou menos isso. Mas, Belo, você escreveu uma obra sobre a educação no Piauí. Sim. Uma obra até muito importante e que nunca foi publicada, que nós esperamos que seja. E uma contribuição até um pouco curiosa de uma pessoa que veio de fora. E como foi que... Por que essa preocupação em pesquisar a educação, assim, sucintamente? Bom, isso foi do primeiro respeito que eu fui forçado a sentir pelo Piauí. Eu conheci o Piauí no anedotário nacional. Eu tinha estado por aqui voando. Uma vez parei em Parnaíba, coisa assim, não sabia. Eu não me lembrava nem que a capital não era do litoral. Tive que aprender isso de novo. Bom, imagino que você era um homem bem, né? Agora, formado. Quando eu parei de correr daqui para Amapá, daqui para a fronteira, querendo fugir para o México, eu comecei a prestei atenção. Primeira coisa, símbolo para mim do Piauí é o Rio Parnaíba. Eu já te falei sobre os símbolos, que eu vou escrever sobre isso ainda. Aliás, já escrevi, está ali. Quando a gente resolveu o outro, vamos publicar esse. Para quem ama o Piauí. É um bonito título. Lindo. Pois é. Então, eu comecei a me indagar, como é que pode? Eu, para vir para cá, vim num Fusquinha 67 até Fortaleza, varando este sertão, que só tinha, não tinha uma sombra completa. Governo Médici, né? Período Médici. Antes um pouquinho. Antes, vim em 72, quem é que estava lá? Ele estava entrando o Médici. Cheguei aqui em 72 pela primeira vez. Então, eu vinha nessa, e vi esse bruto desse sertão, não tinha água mesmo, muita miséria, o diabo. Aí, fui por cima, grandes manchas de verdura, um bruto rio com 1.200 quilômetros. Na verdade, muita água no subsolo. Então eu me perguntei por que esse estado é o mais pobre do Brasil. Aí ninguém me respondia direito. Então eu resolvi indagar. Fiquei pensando no princípio, que era a questão de educação. A educação é apenas uma das razões para o atraso do Piauí. Há 100 razões. E a educação não é a principal. A primeira delas é o mar.
aquele litoral assassino, cheio de recifes, atrasou a ocupação no sentido normal. O colonizador, né? Bom. Então, em segundo lugar... Depois é tudo muito longe mesmo, né? Sim. É distante. Primeiro, eu aprendi isso com o autor de... Jaca-Loja, autor de A Formação Histórica. Ele mostra como era difícil administrar esse país imenso com problemas de comunicação. Então, é que tudo era longe. Então, o primeiro problema do Piauí é que era e ainda é longe. Era muito difícil ir para cá e sair daqui. Era longe, o litoral não prestava, tinha... Eu já te disse essas 6 razões, que agora eu não estou me lembrando. Mas na questão da educação, nós não tínhamos escola. Sim. Não é isso? Não tinha. O Brasil passou 50 anos de sua história sem escola nenhuma, meio século. Depois, em 51, 52, 53, os jesuítas fundaram suas escolas no Rio, em São Paulo e na Bahia. Quase 300 anos depois, em 1818, é que o Piauí teve a sua primeira escolinha, autorizada pelo imperador, e não funcionou. Enquanto isso, o Recife tinha faculdades, universidades, tudo. Salvador, quer dizer, é um atraso, né? Agora tem o seguinte, o ensino superior, ele chegou primeiro em Pernambuco, depois em São Paulo e no Rio de Janeiro, com uma bruta de uma oposição no Congresso. Ninguém queria saber de escolas superiores. Eles achavam que os universitários eram arruaceiros, as palavras eram essas. Sim. Mas fizeram. Mas olha, e depois ficou nisso. Nós tínhamos a Universidade do Brasil, que tinha algumas faculdades, talvez umas 20. Você sabe que o Brasil chegou ao cúmulo de fundar uma universidade só para dar um título de doutor honoris causa, com o rei que veio aí? Fundaram a Universidade no Brasil para dar um prêmio ao rei da Bélgica, acho que era Alberto I, que veio visitar o Brasil. Depois que ele foi embora, largaram, não ligaram mais para a faculdade. Bom, de posse dessa curiosidade, por que o Piauí era tão atrasado, se dispunha num rio daquele tamanho e de vastas áreas verdes, que hoje eu sei que 2/3 são caatinga, eu resolvi pesquisar isso. Então comecei pela educação. E passei 3 anos ali na casa de Brito, pesquisando a história do Piauí e procurando principalmente as coisas ligadas à educação. Aprendi muito sobre o Piauí por causa disso. E hoje me sinto até um historiador. É verdade, me sinto um historiador. E conheço bem a história do Piauí. E nós devemos muito o jesuíta, o homem e o boi, né? Jesuíta, o índio, o boi. São os símbolos da minha preferência que falam ao meu coração. Porque você falou em humanismo, as coisas mais profundamente humanas que você encontra na história do Piauí são protagonizadas como um teatro pelo jesuíta, pelo índio e pelo boi. Pelo boi. É isso. E a poesia do Dobal? Existe um poema do Dobal, que eu realmente não tenho aqui, viu? Em que ele fala do boi chorando sobre o sangue do companheiro morto. Era isso que você queria saber? Porque ele se refere bem a essa teoria de que você... Eu comentei isso com ele e contei para ele esse episódio que eu conheço, que eu assisti, 2 bois quebrando 2 cercas, atravessando uma estrada, para chorar 40 ou 50 em cima dos despojos de um boi que tinha sido... Ainda mais aquele grito do aboi, do vaqueiro. Você sabe que no Piauí quem não é vaqueiro, o pai foi vaqueiro, o avô foi vaqueiro, quer dizer, é um assino. Agora o do futuro. Eu sei que é uma saturação dos grandes centros. Nós podemos esperar, né, dessa nossa história social e econômica, nós somos muito jovens. Teresina está completando 150 anos, né? Uma capital jovem. Nós podemos esperar um progresso, um avanço na política, na economia e na cultura. Aqui no Piauí? Nós. Ou estaremos condenados eternamente a um atraso? Isso já houve e continua a haver. Quando eu cheguei aqui, isso aqui Teresina era uma cidadinha da roça. A vida social era toda ali naquele Clube dos Diários.
Então, toda noite, eu não sei se toda noite, o pessoal fazia um footing ali em frente ao teatro, certo? Sim. E depois ia para o clube do teatro. No clube do teatro. É. E isso era a Teresina. Hoje não vai tinha, no shopping. Não tinha essa. Não. Hoje tem um shopping, tem um bocado de. Teresina é uma cidade bonita. Fiquei surpreendido conversando com os sujeitos ali do xadrez, que passaram por aqui, eles dizendo que o Piauí é bonito, que Teresina é uma cidade bonita, entendeu? E o Piauí é próspero. Entendeu? Ele tem as suas limitações, mas ele está se desvencilhando de todas elas. Eu acredito muito no futuro do Piauí, porque ele tem condições para isso. Esse rio, essa pessoa, eu não consigo tirar da cabeça o Parnaíba, né? E que foi onde começou o meu aprendizado sobre o Piauí, sobre a educação do Piauí. Se a gente mostra para um caboclo amazonense, ele pergunta como é o nome desse igarapé? É verdade, olha aqui. Eu fui com no congresso de jornalistas, eu fui com os caras daqui, um deles é o dono dessa rua, o Alberoni Lemos Pai. Sim, sim. Ficou comigo no meu quarto lá no hotel. E o Carlos Said, parece? Não. Alguém como o Carlos Said reclamando do calor em Manaus. Que só Teresina é que faz calor, não sei o que e tal, coisa. E eu fiquei olhando para o Rio Negro e andei muito de lancha por lá, aqueles troços, nessas movimentações para impedir a ditadura de me botar a mão. Eu viajei muito por água lá. Aquilo tem os tais Igarapé, né? Que eles chamam de Igarapé, é um rio muito maior, bem maior que o Parnaíba. Olha, o Rio São Francisco, lá em Petrolina, ele tem uns 600 metros de largura, certo? Isso, você olha em frente a Manaus, o Rio Negro, 2 quilômetros. Para que todo mundo possa entender, você é um rio desse e eu sou um igarapé. Obrigado, Bela. Espero o lançamento do livro, hein?